Então, em relação da aplicação, né, do questionário, como que a gente abordou isso com a família, a gente preferiu fazer entrevistas, a maior parte, com a mãe, porque se tratava de uma criança que tem TEA e um dos pontos de dificuldade dela é a parte social. Então, a gente fez a maior parte das entrevistas com a mãe, que é a principal cuidadora. Ela sabe, né, tudo que ele come, como que é a rotina alimentar. Então, ela saberia falar com muito mais facilidade, né, isso, até do que a criança mesmo. E também a gente fez a entrevista online. Então, a gente não conseguiu abordar aspectos lúdicos, brincadeiras, porque no online é muito mais difícil. Então, a gente só, assim, fez com a mãe, mas a gente complementou algumas perguntas com a criança. A gente tentou, de certa forma, se incluir, né, claro, nesse processo, mas a gente não perguntou perguntas tão metódicas assim como a gente fez com a mãe. A gente perguntou assim, qual que é a sua comida preferida? Qual que você não gosta? O que você quer experimentar? Coisa bem mais simples que ele quisesse pensar, quisesse responder, porque, assim, a gente até tentou no começo fazer uma interação, mas ele realmente social é bem difícil, então foi bem difícil a gente conseguir falar com ele. Mas essa parte no final ele já conseguiu interagir e conseguiu responder. Bom, de maneira geral, a minha experiência com a entrevista foi muito legal. Assim, a minha visão a respeito foi muito uma questão da gente conseguir individualizar muito bem os materiais, porque não vai ser toda criança que vai aceitar, não vai ser toda criança que vai estar ali disposta, né? Então, assim, é uma questão muito relativa ao indivíduo e a gente ter, por exemplo, um processo anterior de anamnese e tudo mais, algo que os pais respondam para poder a gente ter uma noção sobre é muito importante para quando chegar nesse atendimento a gente conseguir ter uma eficiência muito maior. Afinal de contas, é o principal. E assim, pontos negativos foi não poder estar presente lá, né, para ver como que seria realmente essa experiência presencialmente. Mas fora isso, foi muito interessante essa questão da dinâmica com os materiais, de não ser um negócio que talvez funcionasse 100%. Assim, é um negócio muito interessante da gente conseguir entender que aquilo nem sempre vai funcionar. Então, assim, na minha visão, acho que foi isso. Em relação a aplicar o questionário com a mãe do Arthur, foi bem tranquilo. Todas as nossas dúvidas foram sanadas, nós conseguimos aplicar todas as perguntas. A gente também conseguiu aproveitar todas as respostas dadas. Mas em relação ao Arthur, nós percebemos uma dificuldade nele de responder a gente, na exatidão da resposta. Às vezes, muita dúvida da parte dele, ou até vergonha de conversar com pessoas desconhecidas sobre a sua alimentação. Os pontos positivos foram que nossas perguntas para a mãe do Arthur foram todas sanadas, nós conseguimos ter uma boa comunicação entre as respostas, o questionário foi de fácil entendimento, as respostas também de fácil entendimento. O ponto negativo justamente é, às vezes, um bloqueio do Arthur de conseguir responder pessoas desconhecidas sobre a sua alimentação. Então, eu acredito que seria mais proveitoso um questionário específico para esse público. Nós podemos conectar a entrevista ao conteúdo dado em sala, sim, já que por todo o período a gente conseguiu aprender como as várias condutas para diferentes particularidades das crianças e sempre respeitar suas individualidades. Gostei muito da atividade, pois a gente teve a oportunidade de entrevistar uma criança e o seu responsável e a gente conseguiu, aprender um pouco sobre a rotina alimentar e as principais dificuldades enfrentadas por essa família. Para mim, o principal ponto positivo foi poder pegar todo o conteúdo aprendido na disciplina e aplicá-lo na prática, como acolher a criança, como atender ela de forma individualizada, trazer ela, para a entrevista, para a conversa. Então, acho que foram pontos muito interessantes. A anamnese ajudou muito na coleta de dados, só que a gente viu que a gente ficou muito dependente das respostas dos familiares. Então, isso foi um ponto positivo, mas também um negativo, porque nem sempre em uma única consulta a gente vai conseguir aprender toda a rotina e história familiar dessa criança e dessas famílias também. Mas, de forma geral, foi uma matéria muito interessante e uma atividade muito interessante. Eu aprendi muito.